a paralisia. Tadinho nessa parte, mano. Força vai. Pisca do... Bom, meus boas, beleza? Eu continuo aqui pra mais um react. E hoje vou trazer um vídeo aqui um pouquinho diferente. Na última vez eu trouxe uma música do Bassara do Tai Lung, DreamWorks. Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui que eu vi que outros canais trouxeram também. E eu tô curioso pra ver. Os personagens mais poderosos da DreamWorks. Quem tem aqui na thumb eu vi que tem o Tai Lung, o Lobo da... Ah não, o Tai Lung não, tão louco. O Po de Kung Fu Panda, o Lobo da Morte do Gato de Botas 2 e o Mega Man. Do Megamente, né? O Metro Man, né? Na verdade, o nome dele. O Superman do Megamente. Enfim, vai deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho pra não perder nada. Minhas redes sociais estão aí na descrição. E bora pro react. Se você faz parte da comunidade de animes, com certeza já imaginou qual personagem é mais forte do que outro e como seria se eles resolvessem se enfrentar numa luta. Mas e se eu te disser que esse tipo de discussão não precisa envolver só o mundo dos animes, mas também as animações? Estamos falando daqueles filmes que você com certeza já assistiu com a família ou amigos algum dia. Kung Fu Panda, Gato de Botas, Megamente e Shrek. Aposto que você já viu pelo menos um desses filmes da DreamWorks. Já parou pra imaginar como seria o ranking de força entre todos os personagens desse estúdio? Já vou avisando que alguns são muito mais apelões do que você pensa. Então vem com a gente porque vamos te mostrar agora os 7 personagens mais fortes da DreamWorks. Mas antes de começar, o Mestre Shifu tem uma pequena ordem pra você. Não se esqueça de deixar o seu ultra like no vídeo e de se inscrever aqui no canal. Assim você se torna um ultra nerd e fica por dentro não só sobre vários animes, mas agora também por dentro dos assuntos de várias animações do cinema. E se você se importa muito com spoilers, cuidado que esse vídeo vai conter muitos spoilers sobre os filmes que vão aparecer aqui, ok? Pode vir. Agora sim, bora pro vídeo. Não me importo muito não. Espera, o Mestre Hugo em último lugar na lista? Sim, meus 7. caros ultra nerds, pra vocês verem como a DreamWorks tem tantos personagens apelões. Pouco se sabe sobre a vida ou a juventude dessa tartaruguinha com séculos de idade. Mas no terceiro filme do Kung Fu Panda, soubemos que ele era o comandante de um exército, além de um guerreiro poderoso com seu próprio estilo marcial, que mais tarde ele veio batizar de Kung Fu. Sim, Oogway foi o criador do Kung Fu no universo de Kung Fu Panda. Não só isso, como ele também foi a primeira criatura a aprender manipulação de Ki com os pandas, e ao passar esse conhecimento para novos mestres, foi quando surgiram técnicas como o golpe do dedo Uchi e a paralisia. Tadinho nessa parte, mano. Força vai. Pisca do... usada em Tai Lung. Falando no Tai Lung, um guerreiro que dominou todos os pergaminhos do Kung Fu, Oogway foi capaz de derrotá-lo com muita folga, não só graças à sua força, mas também à sua experiência na arte marcial que ele mesmo criou. Mas a tartaruga não sai por aí combatendo vilões como Tai Lung. Oogway nunca foi uma pessoa violenta e muito menos alguém que ativamente luta contra alguém porque quer. Em todas as lutas em que se envolveu, ele foi forçado a agir para proteger algo, como o pergaminho do dragão, ou seu oponente sempre dava o primeiro ataque. Mas, pô, personagens assim são muito poderosos. Vou dar um exemplo aqui, o One Piece do Shanks. O Shanks não busca e luta contra os mais fortes, mais perigosos do mundo. Ele sempre se move por uma razão e quando é extremamente necessário. E ele é um dos mais fortes da obra, com certeza. Nenhum fã tem dúvida disso, ninguém tem dúvida disso. Então, assim, esse argumento, assim, que ele não busca lutas é meio... Ah, mas o Oogway eu entendo, dependendo dos personagens que vierem depois, porque o Oogway é roubado. Ele é um verdadeiro monge, do qual nunca vai incomodar ninguém, a menos que seja incomodado. Graças a essa atitude, Oogway conquistou o respeito de guerreiros que outrora eram rebeldes ou malfeitores. Nas séries e spin-offs de Kung Fu Panda, vimos que ele foi o responsável por converter vários guerreiros que mais tarde se tornaram lendas do Kung Fu, como o Mestre Rino Trovão, Mestre Crocodilo, Mestre Boi e até o Macaco dos 5 Furiosos. Mesmo após a sua morte, a admiração por Oogway perdura até hoje em toda a China. Mas não pense que Oogway se aposentou, mesmo depois de morto. Sua conexão com o mundo espiritual era tão forte que ele se tornou um habitante fixo de lá, e vimos que toda a força e habilidades que tinha em vida se mantiveram aqui, depois de enfrentar o próximo personagem da nossa lista. Kai. O assassino de Jade, o mestre do sofrimento, a besta da vingança, o fazedor de viúvas, só que era mais lembrado como o parceiro de Oogway. Kai foi o primeiro amigo que Oogway fez em sua vida, mas a tartaruga foi forçada a expulsá-lo para o reino dos espíritos, após ele querer usar o poder do Ki para fins egoístas. Após ser banido, o Bisão treinou por mais de 500 anos para conseguir a sua vingança, e com tanto tempo de treino, Kai aperfeiçoou sua manipulação de Ki, até deixá-la superior à de Oogway.
Após absorver o ki gigantesco do seu velho amigo, Kai foi capaz de se materializar no mundo dos vivos, onde começou a roubar e manipular o ki dos seus adversários. Tem até um Todas mestre as galinha pessoas aí, que mano. têm o seu ki roubado se transformam em zumbis de Ele é Jade, forte, ele é que roubado. lutam com toda a sua força contra Ele é quem mais Kai forte quiser, dos mesmo vilões que seja de Kung contra um Fu. amigo dessa pessoa. A visão dos zumbis também se torna visão de Kai, possibilitando que ele expanda seu campo de visão em uma batalha indefinidamente. Mas caso curtido. todos os zumbis comecem a apanhar, essa técnica se torna mais um incômodo do que uma ajuda. O pior é que a cada ki roubado, o poder do Visão só aumenta, e como já tinha roubado o ki de Uguay, Kai foi capaz de derrotar com folga todos os mestres do Kung Fu que ousaram se meter no seu caminho, incluindo 4 dos 5 furiosos e o mestre Shifu. Além de ter super velocidade, super força e ser mestre nas entradas triunfais, suas armas pessoais, 2 lâminas fixas em correntes, o tornavam um perigo até mesmo a longa distância, então lutar de longe contra ele também não era uma opção. Com tanto poder assim e sem nenhuma fraqueza aparente, a única coisa que foi capaz de derrotar Kai foi sua própria ambição, pois após receber ki demais do próximo personagem da lista, É muito seu guloso. corpo acabou não aguentando e foi derrotado no reino dos espíritos. A cada novo filme do Kung Fu Panda, Po faz jus ao seu título de dragão guerreiro cada vez mais. Mesmo sendo um grande Igor do Panda, ou melhor, o grande Igor do Panda, Po sempre foi alguém que aprende muito rápido, e graças ao treinamento que teve com o mestre Shifu e com os pandas da sua terra natal, Po melhorou tanto as suas técnicas que o próprio Uguay o reconheceu como um sucessor à sua altura. Sua própria fisionomia de panda o torna imune a algumas técnicas de paralisia, como a utilizada por Tai Lung, e até o permite absorver golpes no corpo sem sofrer tanto dano assim. E apesar de ser tão gordinho, Po não é nada lento ou incapaz de fazer acrobacias, pois isso ele tira de letra a todo momento. Porém, o que mais surpreende em Po são todas as conquistas que adquiriu mesmo tão jovem. Em pouco tempo de treino, foi capaz de derrotar Tai Lung. Também já descobriu a paz interior, coisa que alguns mestres de Kung Fu só descobrem após décadas de meditação, e se tornou um mestre do Ki, concretizando seu destino como dragão guerreiro. Antes mesmo de aprender a manipulação do Ki, Po foi capaz de redirecionar os disparos dos canhões de Shen com as próprias mãos, e ao se tornar mestre do Ki, ganhou a forma dragão guerreiro. Com ela, Po conjura um dragão de Ki que envolve o seu corpo e o permite voar e lutar livremente. Quando eu vi ele a primeira vez, eu achei muito da hora, velho. Assim, levei um choque, aí eu, caramba, mano, dragão de Ti aí, mano, espiritual, o cara é um deus, mano, pô. Pelo reino espiritual. Essa forma também o concede uma quantidade absurda de Ki, na qual nem mesmo Kai foi capaz de suportar depois que a recebeu. E após derrotar o homem que derrotou todos os mestres do Kung Fu, Po se tornou um lutador de respeito inquestionável. Mas será que ele ainda seria capaz de vencer o próximo personagem da lista? Tô concordando com a lista até agora. Esse vilão pesadelo não é exatamente massa, uma mano. pessoa, mas sim uma entidade, visto que ele é a manifestação física do medo e do escuro. Apesar de ser tratado como medo em si, você também pode chamar o Breu de bicho-papão, já que ele também está ligado à crença das crianças de que há um monstro no armário, debaixo da cama ou em qualquer canto do escuro. Hoje, o Breu é ironicamente uma sombra do que ele já foi, pois na Idade das Trevas, uma época real na história da humanidade, ele era mais forte do que todos os guardiões juntos, incluindo seu grande rival Sandman. Seu principal poder é onisciência sobre os medos das pessoas, então não importa se é a primeira vez que você e Breu se encontram, pois ele já vai saber o seu maior medo logo de cara e vai usar isso contra você. Seja manipulando a areia negra para materializar o seu medo, ou até usá-lo de forma psicológica para te desestabilizar emocionalmente. Conforme mais pessoas sentam medo, Breu também fica mais forte e seus outros poderes, como a manipulação de areia, também ficam mais poderosos. Sandman e Breu compartilham esse mesmo dom, sendo capazes de criar literalmente qualquer coisa, desde armas e até seres vivos, com areia que manipulam. A diferença é que Sandman usa sua areia para gerar bons sonhos nas crianças, e após tantos anos de treino, Breu foi capaz de converter a areia de Sandy em areia negra, transformando sonhos em pesadelos e até sobrepujando os poderes do baixinho amarelo. Apesar de parecer tão poderoso, Breu opta por atacar crianças justamente por elas não terem aprendido a superar os seus próprios medos, e é por isso que adolescentes ou adultos não são seu alvo principal. No entanto, mesmo que você seja um adulto e tenha algo como um trauma não resolvido em sua vida, isso torna um alvo perfeito pro Breu, e a menor hesitação de coragem na frente dele dará uma grande vantagem pro Rei dos Pesadelos.
Por isso, a única maneira conhecida de derrotar o Breu é não mostrar o menor sinal de medo na frente dele. E se você for forte o bastante, vai conseguir fazer ele sentir medo de você. Mas será que existe algum ser vivo que é capaz de não sentir um pinguinho de medo? Metro Man. Em poucas palavras, Metro Man é o Superman da DreamWorks, já que os poderes dos dois são literalmente os mesmos. Ambos são alienígenas que vieram de um planeta destruído e foram criados por humanos. A diferença é que Metro Man já fazia uso de todos os seus poderes com maestria, mesmo quando ainda era um bebê. Sua lista de poderes inclui voar, super força e invulnerabilidade total, visão de raio laser, velocidade da luz, caminhar sobre a água, visão de raio-x e um talento nato pra cantar. Os meus olhos através do escuro. Só esse último que não. Literalmente um Superman, não? Mas Metro Man consegue ser ainda mais forte que o herói da DC em certos pontos, pois, diferente do Homem de Aço, ele não possui nenhuma fraqueza. Não existe uma kryptonita ou qualquer outra coisa, como um trauma ou apelo psicológico para desestabilizar o Metro Man. Portanto, não existe nada nesse mundo que você possa usar para deixar esse topetudo intimidado ou mais fraco. Não é à toa que o Megamente nunca o derrotou. Se algum dia o Metro Man sentiu medo ou disse que tinha uma fraqueza, saiba que foi tudo mentira, pois mesmo quando foi atingido pelo raio da morte de Megamente, o herói só conseguiu sorrir. Se ao menos sua fraqueza ao cobre fosse real, com certeza ele estaria muito mais abaixo da nossa lista. Mas como não é esse o caso, ele segue no nosso top 3, como um herói do qual as pessoas confiam tanto que elas não estão nem aí se o Metro Man vai fazer malabarismo com vários bebês, pois afinal, eles estão nas mãos do homem mais poderoso e confiante do mundo. Bom, pelo menos no seu próprio universo, né? Ares. Eu lembro dela. A partir daqui, entramos nos personagens que... Ela é do filme, pô, esse filme eu vi poucas vezes e faz muito tempo, então eu não vou lembrar de nada, mano. É um filme lá de exploração do espaço, alguma coisa de exploração, aventura, pirata. Que são entidades tão poderosas que derrotá-los é um filme bem literalmente impossível, mesmo em seus próprios universos. Calma aí. Poderosas que derrotá-los é literalmente impossível, mesmo em seus próprios universos. Pra começar, temos a deusa do caos, Ares. Ela é a manifestação do próprio caos numa escala universal. Apesar dela ter uma forma humana, Ares é literalmente um ser celestial com poderes de proporções incalculáveis. Só pra ter uma ideia, ela praticamente toma banho em estrelas. Portanto, mudança de tamanho é só um dos seus inúmeros poderes, que também incluem mudança de forma, invocar monstros celestiais e a arte da lábia, que não é bem um poder, mas algo que ela adquiriu com seus milhões de anos de vida. Como seu próprio título já diz, o objetivo da sua existência é causar o caos, o que ela conseguiu após assumir a aparência de Sinbad e roubar o Livro da Paz. Mas claro, se dá pra botar mais fogo nesse circo, Ares não vai recusar. Como a culpa foi colocada em Sinbad, ele foi sentenciado a devolver o livro em poucos dias, ou seu amigo Proteu morreria. Mas, recuperar algo de uma deusa do caos é meio impossível. Por isso, Ares fez um acordo com Sinbad. Como ele não ia conseguir voltar para sua cidade com o Livro da Paz, o homem deveria assumir a responsabilidade e morrer no lugar de Proteu, e só assim o livro seria devolvido. Apesar de ser a deusa do caos, Ares tem um dever divino de sempre cumprir com todas as promessas que faz. E como Sinbad era alguém egoísta, ela pensou que essa aposta já estava ganha desde o começo, mas o homem honrou sua palavra e voltou para ser morto. Só assim a mulher foi derrotada e o livro devolvido. Então, a única forma de se vencer essa deusa onipotente é fazer uma promessa da qual você consiga cumprir. E se você for capaz de irritá-la, vai ser um bônus, pois ela tem obrigação divina de não te matar ou te ferir. E falando em matar, já imagina quem é o próximo personagem da lista? Morte. Nossa, mano, o lobo é muito... Metro Man pode até ser um herói, mas não é imortal. Ares pode até ser uma deusa, mas o caos uma hora acaba. A morte está acima de todos eles, e no mais recente filme do Gato de Botas, conhecemos um caçador de recompensas bem peculiar, que se dizia ser a morte. E não estamos falando disso metaforicamente, retoricamente, poeticamente, teoricamente ou qualquer outra forma sofisticada. Esse caçador de recompensas era a morte nua e crua. Ele se apresenta como um lobo com duas foices, que leva muito jeito pra briga, e deixou o destemido Gato de Botas no chinelo com suas habilidades. Ele foi o responsável por fazer o felino sentir medo pela primeira vez na vida e quebrar sua famosa frase de que nenhuma lâmina jamais o tocou. Isso gerou um trauma profundo no herói, e como
Como era uma entidade, a morte conseguia se materializar em qualquer lugar onde o gato estava, não importa se era dentro da floresta mágica ou em uma multidão. Nossa, mano, esse filme do Gato de Botas 2 é tão bom, mano. As aparições da morte, mano, o gato tendo um ataque de pânico e o cachorrinho lá, o perito, como é que fala o cachorro espanhol? Enfim, tentando acalmar ele, aquela amizade linda. Mano, esse cara é muito massa, mano, e no final ele vai embora porque, mano, não tem mais graça, velho. Assim, você já não tá fugindo da morte, mano. Você tá enfrentando ela de frente, então eu vou te buscar quando for a hora certa. É meio difícil você pra pensar que a morte do Gato de Botas, derrotaria essa deusa Ares do caos do filme do Sinbad, né? Mas assim, ele tem um ponto, né? O Ultra Nerd. O caos uma hora acaba, né? Ela tem que cumprir suas promessas e ele é a morte, mano. A morte chega pra todos, antes de chega pra ela. Então acho que fica meio discutível esse top 2 aí, quem fica em primeiro, quem fica em segundo. Mas eu tô gostando. Nada impediu o lobo de aparecer quando bem quisesse. Todas essas são habilidades que vimos a morte realizar no filme, mas nós estamos falando da morte em si. Pra pensar, não são só humanos que morrem, mas estrelas também morrem. Portanto, esse pequeno lobinho também tem os poderes universais que eu te garanto que iam deixar o João Trombeta com muita inveja. Ou seja, esse foi um caso real onde não vimos nem 0,1% ou até menos do real poder desse personagem. No filme, o lobo é alguém que queria levar a vida do Gato de Botas, por ele nunca ter dado valor às suas 9 vidas. E após descobrir como ele aprendeu a valorizar a sua última vida, a morte não viu mais por que continuar lutando com o herói. Portanto, apesar de ser incapaz de derrotar a própria morte, o gato evitou um destino cruel. E te garanto que assim que esses dois se reencontrarem no futuro, será uma situação muito mais tranquila. Trágica, porém tranquila. Então, se você não quer encontrar esse lobinho aí tão cedo, faça como o Gato de Botas e busque se valorizar mais. Menção honrosa, Deus. Deus? E não podíamos deixar de fazer essa menção honrosa. O filme Príncipe do Egito é um longa da DreamWorks que conta a história de Moisés, o que automaticamente tornou Deus um dos personagens do estúdio. Então, se fosse pra darmos uma posição pra ele neste ranking, seria logo acima da morte, por motivos mais que óbvios, né? E assim encerramos nosso ranking. Quem diria que tinha tantos personagens apelões assim, não é? E olha que não incluímos todos aqui. Então, se você quiser que façamos uma parte 2 com ainda mais personagens do estúdio, não deixe de comentar aqui embaixo. Mas claro, também podemos reunir personagens de outros estúdios, como Pixar e Disney, por que não? Se você também apoia essa ideia, deixa aqui as suas sugestões de personagens para esses vídeos. E deixa também o seu ultra like, que é para dar aquela força pro canal, beleza? Também não esquece de se inscrever e de ativar o sininho, para ficar por dentro de quando esses vídeos vão sair. Mas eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Valeu! Eu gostei do vídeo, mano, Ultra Nerd, parabéns. Pô, esse top 1 aí me convenceu mais, mano. Ele falando que ele argumentando que o lobo, a morte, né, do Gato de Botas não mostrou nem 0,001% do poder dele, né, mano? Porque ele só tava caçando gato porque o gato não valorizou as vidas que ele tinha, né? E no final ele queria viver muito, né? O lobo deixou ele ir, né, a morte. Eu fico confundindo, eu fico falando lobo, morte, mas é a mesma coisa, né? Porque eu gosto de chamar ele de lobo, porque ele é um lobo, né? E ele é muito massa, filho meu. E com as partes que ele fala em espanhol, dá uma imponência a mais nele, dá um medo, mano. E, mano, eu concordo totalmente com essa lista. Eu teria que ver o filme do Simba mais, mano, que eu vi acho que uma vez só. E foi há muito tempo, que é um dos filmes, assim, de animações dos anos 2000, final dos anos 90, não sei, que são, tipo, bem underrated, tá ligado? Pouca gente viu, pouca gente conhece. Tem uns 3 filmes, assim, de animação dos anos 2000 que eu nunca vi, eu vi pouco e não sei de muita coisa, tá ligado? Mas, pô, Ultra Nerd, muito bom vídeo. Deixem nos comentários, galerinha, o que acharam, mais sugestões de vídeo também. Vai deixando seu like, se inscrevendo, ativando o sininho pra não perder nada. Minhas redes sociais estão aí na descrição e vídeo na sua telinha se vocês gostaram do conteúdo. Então até uma próxima, valeu, falou!